Boa noite, caros telespectadores da Rádio TV Bantabá. Você não mantenha de guinendade. A hoje nós está para mais uma edição de esse espaço que é nosso tudo, que chama Diário de Quarentena. A hoje não fala, portanto, o calendário Sana marca 11 de junho de 2020. Bem-vindo a tudo aquilo que está presente nesse preciso momento. Não dá início, assim, a esse programa, de forma que tudo aquilo que está nesse preciso momento conosco, bem-vindo a mais uma edição. Não vai ter, portanto, uma música mais ou menos para poder abrir aquela emissão. Logo a seguir, se uma coisa saber, a hoje não tem uma convidado o Dr. Braima Mané a partir de Wolverhampton. Ele também que está a partir de não fala Bruxelas, que logo não vai dar esse início. Portanto, e assim, até já. Um fornece a Guiné para vós que está nesse preciso momento. Até já, um abraço, boa sintonia. Portanto, e foi assim passagem de Gigi de Malaika com Fernando Fafé na mais uma edição, abertura, não falar de edição aos 11 de junho de 2020. Bem-vindos à edição da OST, para tudo aqueles que estão junto conosco nesse preciso momento. Não passa a cumprimentar os telespectadores. Não sabia como há bocado, não falar, Dr. Braima e no convidado da noite, a hoje, depois da ontem, foi o Dr. Edi, antes ontem, na terça-feira, foi o Dr. Felipe Aimé. Dr. Brahma hoje, normalmente, quinta-feira, não tem assuntos para tratar dele, não tem 100 dias de governação do Executivo Nuno Nabian, não tem também assuntos que amanhã tratado na Supremo Tribunal de Justiça, através de convocatória que pedido que convocado amanhã para poder apreciar o processo contencioso que está naquele caso judicial. E também, não falar depois PAGC pedir cancelamento daquele convocatório porque é fazido não para vice-presidente, nem para ser vice-presidente, mas para ser secretário judicial, o que o PAGC fala como é um ato ilegal. E não tem ainda outros assuntos, partidos políticos que tinham entendimento, a Assembleia está aberta, da que a Comissão tratar de assuntos, a convocatória já é feita 25 ou 29 de esse mês, e na base o vídeo que tem maioria que na base poder permitir formação de um governo, quer de um partido, quer de outro, com abertura para outros partidos políticos poder ingressar, e não só a sociedade civil também. Para aquela voz tudo que está nesse preciso momento, começando já rapidamente para saudar nossos telespectadores que está conosco nesse preciso momento, o Semana embalou, boa noite. Nós está depois o Semana também, não tem a Celestina, que está junto conosco, a Dura Balde, não tem a Jamanca, ainda não tem mais Tuxa Code, que também junta Carlos Bissau, Celestina, Braima Mané, que não convidado cheia, Adelina Adecora também, boa noite, Caramba, tudo a vossa que junta para eximissão, não está junto até 9 horas, 9 e meia, altura que não vai dar ponto, não foi ponto final para poder permitir também aos colegas de opinião pública para poder bem que se programa. Entretanto, mais um beijo, renovar votos, muito boa noite. Não passa rapidamente para poder avançar com essa edição da OS, depois da abertura que não fazer, não falar de essa edição com música de Malaika. E assim, vamos estar convidado ao, se não falar, 72º dia do ano, ainda faltando praticamente 23 dias para 2020 acabar. Entretanto, e assim que não vai começar, na passa voz pensamento do dia, que fala assim, um pintor que tem outros inimigos sérios, senão si próprio quadro. Portanto, quem que fala Henrique Matisse, que é um pintor francês que vive entre 1869 e 1950.
Não começar assim, presidente Embalo, que esteve no Conselho Ordinário de reunião do Conselho de Ministros da OSCE, para poder regulamentar decreto sobre estado de emergência e relatório de 100 dias de governação de Nuno Nabian. Portanto, e também não só para Nuno Nabian, mas para plano de contingência no setor de educação e tráfico, programa também de emergência no tráfico de seres humanos. E assim, muito rapidamente, não vai passar abre essa informação com nota de comunicado do Conselho de Ministros que passa a OSCE, não falar, que publicado depois na página não só do Primeiro-Ministro também, suma que a comunicação social tem acesso a essa nota de imprensa. E fala assim, comunicado do Conselho de Ministros, dado sequência de trabalho que começaram na sessão anterior, que Sua Excelência Senhor Presidente da República General Umaru Sissoko Embalo e presidi a 11 de junho na Salão Nobre de Francisco João Mendes, que chama Chicute, de Palácio de Governo, na Bissau, reunião ordinária do Conselho de Ministros, que a quinta-feira não falar, no capítulo de Informações Gerais, Ministro dos Negócios Estrangeiros, ou seja, Ministro dos Negócios Estrangeiros, de Cooperação Internacional e de Comunidades, e submeti para um conhecimento do plenário governamental proposta de reestruturação de uma rede diplomática, entre outros, que não implica encerramento de 2 embaixadas guinenses na Indonésia e também na Irão. E fala na reconfiguração de embaixada na Argélia, através de diminuição do nível de representação e redução do pessoal diplomático também. Desenvolvimento de uma diplomacia econômica e ainda estabelecimento de maior ligação com a comunidade nacional que está radicada na diáspora. Seguidamente, comissão ad hoc, que envolve técnicos do Ministério da Função Pública e de Finanças, dá a conhecer também a plenária governamental resultados provisórios de trabalhos de sincronização de dados de funcionários públicos de Guiné-Bissau. Em decorrência dessa apresentação, o Conselho de Ministros felicita membros de comissão ad hoc para o resultado que até ele é alcançar, onde que aprova a inclusão de representantes da presidência do Conselho de Ministros e do Ministro da Economia e Integração Regional e recomenda maior celeridade para a conclusão de trabalhos e consequente decisão do governo. Já na parte deliberativa, o Conselho de Ministros, portanto, apresenta-se atenção, assim, pôs-se atenção na análise e discussão de um pacote legislativo que não vai submetido depois que na tornado seguinte. Aprovar o projeto de decreto que não vai regulamentar a quinta renovação do estado de emergência na Guiné-Bissau para via desse Covid-19. Aprovar com alterações do relatório de 100 dias de governação do governo Nuno Nabian. Felicitar o primeiro-ministro para excelente trabalho de liderança e coordenação da ação governativa nesses 100 dias de governação. Felicitar também a equipa técnica de presidência do Conselho de Ministros para excelente trabalho de recolha de síntese de relatórios, não fala assim, de relatórios que vêm de departamentos governamentais que integra o atual executivo. Protelar, depois de apresentado, discussão do plano de contingência do setor de educação para ano letivo 2019-2020, tendo para efeito criado uma comissão técnica composta por técnicos do Ministério de Finanças, Economia e de Educação para uma análise mais aprofundada do diploma e posterior remissão, não falar de Conselho de Ministros. Em relação à eventualidade de retoma de aulas, o Conselho de Ministros deliberou instituir, não falar, uma comissão técnica que não vai integrar o Ministério de Educação, de Saúde e Alto Comissariado para a luta contra a Covid-19, a fim de, com a maior celeridade possível, elaborar uma proposta para submeter ao Conselho de Ministros para efeitos de decisão. Proteger também, igualmente, depois da apresentação e discussão, ou seja, protelar, como se fala, igualmente, depois da apresentação e discussão do Plano Nacional de Emergência para a Prevenção e Combate de Tráfico de Seres Humanos, nesse capítulo, que está a falar de nomeação de pessoal de dirigentes da administrativa pública, Conselho de Ministros dá-se anuência para despacho do Primeiro-Ministro para efetuado com o movimento. Portanto, não falar Ministério de Administração Territorial, Sr. Felipe
Quintunda, diretor-geral da Administração do Território, senhor Alassana Nofala Negado, diretor-geral de Poder Local. No Ministério da Economia e Integração Regional, senhor Mamadou Diallo, diretor-geral de Concursos Públicos. Na Justiça, tem o senhor Degol Mendes, diretor-geral de Política de Justiça, senhor Julinho Braz da Silva, diretor-geral da Administração de Justiça, e tem o senhor Fernando Ié, diretor-geral de Serviços Prisionais e Reinserção Social, senhora Sanato Diallo, inspetora-geral de Serviços de Justiça, senhora Teresa Alexandra da Silva, diretora-geral de Polícia Judiciária, senhor Melâncio Correia, diretor nacional do Gabinete Central de Interpol, 7, Tané, senhor João Mendes Pereira, diretor do Centro Nacional de Formação Judiciária. Em consequência das nomeações, é dado para fim da Comissão de Serviços no mesmo cargo de anteriores titulares. Portanto, é assim, documento assinado, não vou falar para ministro da Presidência do Conselho de Ministros e de Assuntos Parlamentares e porta-voz do governo Mamadou Serifo Jaite. E assim, não acaba de apresentar na íntegra nota de comunicado de imprensa de reunião do Conselho de Ministros que teve lugar dirigido para a Sua Excelência o Presidente da República, Umaro Sissoko Embalo. O Primeiro-Ministro Nuno Nebian fala em entrevista à agência Lusa como o grande desafio do país no âmbito de combate à pandemia desse novo coronavírus e de contágio para poder impedir assim alastrar para o interior do país. Nuno Nebian fala com uma estratégia que deve seguir e passa para controle de circulação de população, mas é uma operação que está caracterizada de dificuldades em termos operacionais, para via de intenso fluxo de pecadores. Bissau tem sido a área de maior contaminação, já que maiores casos é concentrar na cidade e depois em outras partes também não tem Canchungo, Quinhamel, Safin e Agosto, não está que Bafata e Gabu, que zonas distantes e de grande densidade populacional, e fala primeiro-ministro guineense. Segundo dados do Centro de Operação de Emergência de Saúde da Guiné-Bissau, o setor autonômico de Bissau registra a maior parte, com 1.318 casos, seguido da região de Biombo com 42, Cacheu tem 22, Bafata com 5, Gabu com 12. Entretanto, no Nabian, apesar de dificuldades de falta de dinheiro, o governo tenta conseguir alguns resultados. Eu não falar assim, Bissau, que Guiné-Bissau, na sua totalidade, tem cerca de 1.400, ou seja, para precisar mesmo o número exato, até aos e tem 1.389, 12 vítimas, 153 recuperados. Vale a pena sublinhar como desde segunda-feira que fazer a última atualização de dados Covid-19 no país, que recolhido entre sexta e domingo, e que até não houve últimas atualizações até gosta. Depois, entretanto, falando ainda para a agência Lusa, entre outras preocupações, o governante do Nuno Nabian e advogar como também o país está a preparar para piores efeitos da pandemia, que precisa de apoio no setor de saúde, mas também para poder amparar consequências econômicas. E revelar como a pandemia de novo coronavírus vai ter um custo econômico pesado e duradouro na Guiné-Bissau, que não vai ameaçar progresso e amplia ainda desigualdades. Suma também, e fala como é avaliado medidas e ações que não vai implementado para recuperar finanças públicas, apoios e incentivos a empresas, suma forma de salvaguardar empregos e rendimentos. E lembra o Estado até prestar dinheiro a bancos para poder capitalizar operadores nacionais de coco de caju. O presidente do Parlamento anuncia que uma plenária da Assembleia Nacional Popular vai reunir entre dia 25 ou 29 para poder clarificar entre esses dois blocos de partidos que têm maioria parlamentar para poder garantir estabilidade política governativa. Essa de audiência que o chefe de Estado, Cipriano Kassamá, fala com e entrega uma resolução com embalou, relatório de auscultação com partidos com assento parlamentar.
Presidente do Parlamento, e destaca ainda a agência de reuniões internas iniciada ontem para amanhã, com a mesa de ANP, a OSCO para amanhã com a conferência de líderes e na segunda-feira a comissão permanente. Intensas movimentações políticas em torno do cenário político pós-eleitoral que estão a fazer formação formação de governo em cumprimento de recomendações da CEDEAO que reconheceu o Umaru Sissoko Embalo como Presidente da República e também que instala, ou seja, falar para e nomear um primeiro-ministro baseando na resultados de últimas eleições legislativas. Para lembrar também que Sissoko Embalo e dá prazo até dia 18 para Cipriano Kassamá encontra saída entre partidos políticos para poder superar essa crise para a questão de formar governo que não vai garantir estabilidade governativa. Antigo Procurador-Geral da República de Guiné-Bissau, Bakary Biaye, apresenta hoje ao Ministério Público um queixa-crime contra a antiga Ministra da Justiça, Ruth Monteiro, de Comá, e alegadamente e apontar, ou seja, e fala como ele está envolvido no tráfico de droga. Depois, Bakary Biaye fala como a Ruth faz aquelas acusações, aquelas insinuações numa entrevista que dá um jornal na Portugal, onde que está atualmente está nesse preciso momento na Portugal. E prefere as declarações na Portugal, na entrevista que dá ao Jornal Expresso, concretamente, daqui defender como antigo Procurador-Geral da República está, assim, na função pública, ou seja, está envolvido com que está a fazer tráfico de droga. Entretanto, Bakary Biaye está exposto, uma vez que há 30 anos que está na função pública e que para esse nome vai na lama e decidi assim levar Ruth Monteiro para o tribunal para provar limpa esse nome. Federação de Futebol de Guiné-Bissau agenda para dia 20 de junho esse congresso extraordinário para a criação de uma comissão eleitoral que não vai gerir processo de legitimação de órgãos sociais daquela instituição desportiva, segundo o comunicado de imprensa da Federação de Guiné-Bissau, que a agência de notícias da Guiné teve acesso ontem. A decisão sai de uma reunião do comitê executivo que foi realizado na passada segunda-feira, dia 8. As notas da Federação está indicando até o momento a manifestação de intenção de concorrer para a liderança do órgão máximo de futebol guineense, 7 candidatos, incluindo seu atual presidente Manuel Irênio Nascimento Lopes, que é mais conhecido por Manel Mina, ou seja, Manelinho, se falar, que está na candidatura para terceiro mandato consecutivo. Essa reunião máquina, portanto, que marcaram para inicialmente a 25 de abril e foi adiado para via de Covid-19. Outros entes também que fazem parte da lista, que têm a intenção de também concorrer para esse cargo, que chama Benolívio Cabral Nancassa em Salik, comentador desportivo, Fernando Tavares, que é do Bené, atual presidente da Liga de Clubes de Futebol, Antônio Patrocínio, membro do Comitê Executivo da Federação de Futebol da Guiné-Bissau, Fernando Mendonça, empreendedor da Academia de Futebol, Carlos Teixeira e Caíto, e Mutaro Bari, eles todos dirigentes desportivo. E assim, nós põe um ponto final na apresentação de um flash informativo. Logo, nós vamos tentar de haver possibilidade de juntar com o Dr. Brema, que nesse preciso momento está já praticamente junto de nós. Muito boa noite, Dr. Brema. Sim, boa noite, Rogério. Bem-vindo. Boa noite, ouvintes. Bem-vindo à rubrica de AOS, Diário de Quarentena. Portanto, assuntos para charé. Não vamos tentar, na medida do possível, tentar desmanchar, tentar esclarecer, tentar explicar, fazer uma análise sobre a atualidade que tem marcado o país na última semana. Então, para começar, dou boas-vindas de novo para falar com pronto, não começar com o Covid-19, que se calhar é melhor. Que se tem alguma preferência em termos de tópicos que um pouco para não discutir, não tem, portanto, tópicos não tem entre
tópicos para discutir. Não tem a Covid-19, não tem partidos no Parlamento para chegar a entendimento, não tem também sessão que está agendada para dia 25 ou 29, mas que corredores estão a fazer já. Não tem presidente que prolonga mais estado, não fala estado de emergência no país, não tem 100 dias de governação de Nuno Abião, entre outros, EDP, governo através de EAGB é corta, ou seja, é suspendida temporariamente, não fala que exatamente de gestão de EDP que se toma conta de EAGB e também, por outro lado, através do ministro de Pescas que avisa barcos da pesca na mar de como até 30, ou seja, a partir de 1 de julho quem que Mystic continua a pescar e tem que renovar se licença mais fundamental e de como tem que contribuir com o abastecimento na nota banca. Não vai assim rapidamente para a questão de Covid-19. Nós sabemos como há 4 dias já não tem atualização de dados, os últimos dados que não tem e recolhe que foi feito entre sexta-feira, sábado e domingo, que divulgaram segunda-feira, onde é que houve 21 casos que, né, precisamente, não tem total acumulado de 1.318 ou 1.389, 153 números mantidos entre mortes e recuperações. Vamos falar 12 mortes e 153 recuperados. Nesse caso, e tomar também posição, ou seja, não começar com a prorrogação de Presidente da República. Faz sentido e volta a pinchar mais data para poder ver mais dentro de 2 semanas que há aqui a possibilidade de tentar controle desta situação. Portanto, é justo mais um renovar do estado de emergência? Sim, e justo, na medida em que na situação de Guiné, não falava, eu nunca cheguei ainda pico, né? Dados publicados na semana passada, se não vou falar, mostram uma certa descida do número de casos, né? E que é alarmante. E preciso de ouvir continuação nisso. Mais uma, digamos, extensão do estado de emergência e compreensível. Obviamente, o estado de emergência cá não faz milagres. Oxalá que a nova equipa, a comissária, que foi nomeada para Presidente da República, já vamos chegar. Não conseguir, digamos, mudar o rumo de acontecimentos, tenta apoiar a organização e também tenta mobilizar meios, né? Tanto junto do governo como junto de parceiros, né? Porque, digamos, o país tem que ter maneira de ter equipamentos para cuidar de doentes e também equipamentos para médicos e uma fotografia a coisa de uma hora e meia de uma colega de Coimbra que é médica. Houve uma pessoa que faleceu, alguém que faleceu provavelmente havia doença de hemofonesa. Ainda lamenta a falta de ventiladores, não é? Isso é onde? Em Portugal ou na Guiné? Na Guiné, no hospital do Comora. De Comora. Na fotografia, eu dou alguns médicos locais, tem esse equipamento normal, se é bata, tem a máscara. Mas e tem 3 gente que estão na fotografia e quase certeza que eles são cooperantes. Não é? Gente que vai lá na missão, que eles estão equipados, que fatos brancos, sem máscara, está tudo equipado. Não é? Já vi só a diferença. Eu imagem, quem conhece que imagem na rede social, tira a conclusão sobre o que a gente está falando aqui, né, que é, não, digamos, o tom de diferença grande, que é que manda, que outros estão protegidos sim, e não médicos que estão protegidos da mesma maneira. Varia de quê? Vidas têm o mesmo valor, não é? E sobretudo, se que a gente se bem de doer, eu falei, tem que proteger-se daquela maneira, que ele então mostrou como que há aqui referência que eu tenho que ter, né? Em termos de proteger aqueles que estão na linha de frente para combater a doença. Então, já noutras partes, na Espanha e Portugal, ou que está no hospital um médico, tem que ir para de que maneira. Exato. Mas na Guiné um médico só máscara. Não entende? O problema é que é só máscara. O máscara, além de que ele está a trabalhar com aquele máscara mais de 2, 3 dias. É? Exatamente. Mas, exatamente. Que tipo de coisa inaceitável. E uma imagem
elucidativa de como manga coisas têm que mudar na Terra. Obviamente, essa é uma emergência e tem que cuidar aquilo para tentar conter propagação de doença, mas e depois também tem um elemento que é importante que o governo, autoridades em geral, está muito calado em termos de divulgação. E para dizer como é largar a mão. Mas é preciso continuar a sensibilizar a gente na questão da mobilidade, de comportamentos que é mínimos. Não se viu como é. E tem coisas que é inevitável, tendo em conta estilos de vida e condições de vida da gente na Guiné. E tem limite para tudo, né? Por mais que eu tome cuidado, o Uber passa mal, mas é preciso cada quem fazer esse esforço, né? É preciso sensibilização da população e continuar até o limite. Olha como é. Número de casos começa a baixar, nunca tem casos que na cuidados intensivos, não é? Número de cobertura não aumentar. Aquilo é da esperança, por aí, tipo, para, digamos, terminar o estado de emergência. Isso aqui não acontecer, por exemplo, na Portugal, o estado de emergência que tem em Portugal, estamos a falar de desconfinamento, mas desconfinamento, cuidado, não é? Com regras. Pois. Tá. E preciso também que não autoridades, enquanto estão na tapa-fogo, né? Ao mesmo tempo eu tenho que preparar para o dia da manhã, não é? Ou que a situação começa a normalizar, como que desconfinamento na vacina. Isso é também importante. Muito bem. Falando nessa questão de Covid-19, vou fazer uma leitura mais ou menos. Entretanto, não passa muito rapidamente para tocar num ponto que falou no Tigala que Alto Comissariado que na semana passada que o Presidente prometeu e fazer com tudo vale a pena salvar como há 2 semanas que estavam a operar o Alto Comissariado depois de dar como extinto aquela comissão interministerial que tem vindo a fazer o trabalho. Mas mais vale tarde que nunca, ia acontecer na sexta-feira, a doutora Magda de Rubal e foi aposta de Sissoko Embalo para poder tomar conta, para liderar esse alto comissariado. Doutora Magda, vale a pena também sublinhar ali, e num sentido positivo, que tem sido voz crítica bastante na rede social, com se contribuição, se pensamento, que aqui entende como é livre e fácil, não é? De uma forma construtiva, não é? Partilhar-se ideias também, enfim, tudo que entender como é por ser bom para a situação. Então, e foi de propósito que o Sissoko Embalo faz aqui, uma vez que ela e de voz mais crítica, que tem sido ou apostando na qualidade, na competência, no conhecimento e na experiência de doutora Magda. Também, por um lado, como é que está a caracterizar essa nomeação de Magda? Ora bem, a mim preferia acreditar como a presidente nomeia a doutora Magda alta comissária para a Covid, para ser competências. Obviamente que o barulho falar, digamos aí, fazer barulho, no bom sentido, não é? Também por ajudar. E ao mesmo tempo, eu gostaria de dizer, então, o papel como você vê, negócio bem jurado, não é? Pois é. Exatamente. Acho como e depois a Magda, digamos que, para já, vamos assumir, é uma profissional e uma cidadã guineense, não é? E teve um comportamento, o fato de aceitar convite, digamos, fora da esfera partidária, não é? E tudo gente de todos os campos políticos na Guiné reconhecido qualidade do campo do PGC, naturalmente, não é? Ele foi Ministro da Saúde, e do campo do MADEM, PRS e parceiros APU, também reconhecido qualidade, né? Como cidadão, independentemente da política, né? E que coisa que está a falar? Vou falar mais vale tarde que nunca, e em situação que para Guiné vai adiante, e tem que apostar na Guiné que tem melhores capacidades, mais competentes, né? E como eu falar, a Guiné precisa de melhores filhos. E Magra é um dos melhores filhos da Guiné, mas é a área de especialidade. Então, e bom coisa, até é bom sinal, e um bom auspício para quem não vem no futuro, digamos, para políticos, para dar dianteira a quem que entender o assunto, quem que se vê fazer. Aquela que está falta Guiné. Guiné tem que se dirigir para quem que se vê fazer.
que sabe fazer nem que sabe estar. Então, para quem que sabe fazer coisas. Foi um aceitar de convite para a parte de Magda, consciente de que o país está em primeiro, deixando de lado, como que o próprio presidente fala, é bom para a gente tirar a camisola de clube para poder pôr mão para ajudar a Guiné. E a própria Magda também conta com ele e pronto, luta não continua, mas primeiro está Guiné-Bissau. Claro. Sim, claro, claramente. Guiné-Bissau e Guiné-Bissau. Dia que tudo a gente pensa da maneira, a Guiné-Bissau não desmancha. E preciso pensar o fazer para a Guiné. E que é difícil para cada quem. Se cada quem fazer assim, coisas não bem melhor, digamos, não existe um milhão no país, não é? O objetivo é para desenvolver o país, ou que não tem diferenças de opinião, não por discutir, cada quem apresenta seus argumentos, não é? Assim que a coisa está a avançar, não é? Sem cola mal e sem ameaças, mas na liberdade de pensamento, é assim fundamental. E, acima de tudo, contribuir para a Guiné, naquilo que eu sabia fazer, ajudar o país para avançar. Aquilo é que é mais importante. Muito bem. Também nós sabemos como esse alto comissariado e tem como objetivo principal reformular todos os planos estratégicos, também reforça próprio, não fala, campanha de sensibilização em termos de sensibilizar, de combater e de prevenir. E sobretudo para aqueles camadas, não fala, aquele X% que até gosta, que acredita como a Covid existe na Guiné-Bissau e para mostrar que realmente a doença existe, a importância de proteger e prevenir, e também para mostrar outro lado de perigo que essa doença está a constituir. E bom, a gente sabe como a Covid-19, mesmo que apanhou o salvar, e até cria outros danos dentro do nosso corpo, deixando fragilizado outros órgãos, porque se não há efeitos secundários que a doença está deixando, é muito grave, não é? E está deixando mesmo quase, enfim, que mais débil que qualquer coisa, qualquer doença pode apanhar facilmente. Mas, não cito o objetivo desse. O que é que não prepara de alto comissariado? Que é que pode ter sido de melhor para complementar o que não fala, não quero menosprezar o trabalho que faz da Comissão Interministerial, mas para ter que diferença que é por marcar. Uma vez que a doutora Magda é especialista e tem experiência não só em mostrar Bahia, ele quadro das Nações Unidas, não fala, da Organização Mundial de Saúde, e esteve em vários países da África, daqui da provas, próprio como ministra também de Saúde, e tem vindo a fazer bom trabalho. Magda, nesse caso, o facto de ele e especialista na área, e própria equipa também que constitui, não falar do Dr. Tumani, com o próprio Plácido, que na base deles ainda mais vantagem de poder ter um autocontrole mais rápido em termos de trabalho e não só, até porque Tumani, que esteve baiana no grupo interministerial, e aí que tem aí um conhecimento lá dentro que não tem um dossiê mais fácil ainda. Justamente, digamos que tem a experiência de terreno, que prática desde que a crise começou, né? E, obviamente, é um desafio bastante difícil, sobretudo a meio do caminho, mas, obviamente, digamos, eu tenho vontade, eu tenho competência, eu tenho capacidade, e eu não faço o melhor para resolver a questão. E na casa de Magda, o falar digamos, teve experiência a nível internacional, através da Junta da Organização Mundial da Saúde, e recentemente foi nomeada com um cargo importante nas Nações Unidas. E que tipo de gente basta pegar o telefone, ligar para 2, 3 gente e resolver problemas. É só esse, e já é uma vantagem, não é? Já é uma vantagem. Ele pega o telefone e liga para seus colegas. Liga para seus colegas do OMS ou liga para seus colegas a qualquer parte do mundo. Mais nessa experiência na OMS e cruza com gente de toda parte do mundo. Tem uma rede alargada de contactos no setor da saúde. E é uma vantagem, obviamente. E preciso também focalizar o gosto, não resolver o problema aqui em emergência, não é? Tentar
mudar a abordagem da questão da própria gente que não cuida de doentes, né? Médicos, enfermeiros, técnicos e demais pessoal de saúde, sensibilizar, reforçar a sensibilização, né? Fazer o governo disponibilizar meios para ter equipamentos, não só para o pessoal que está na linha de frente, mas também para pacientes. Isto é para a questão de gerir, digamos, crise de Covid agora, mas ao mesmo tempo, mesmo que está nesse mandato, e preciso conversar com autoridades, o governo, sobretudo com o Presidente da República, o dia seguinte que é, se socorro deve aproveitar a ocasião para resolver a questão do Covid, pedir Magda que se equipa para preparar alguma coisa, tipo recomendação, como é que a política de saúde tem que gerir na Guiné. De agora em diante, né? Para ver o Covid, mostraram como realmente não estava com a calça na mão. Então, eu tenho que ensinar como eu não tenho que vestir calça, ou o vento chega, ou o fronte chega, não por isso ocorre. Ou por ter duas mãos, ou por isso segura mesmo, não é? Exatamente. Isso é verdade, até porque na Conselho Ministro Extraordinário que aconteceu dias antes, que também serviu para apresentar Magda a governo, enfim, o Dr. Magda fazer essa exposição, daqui e fazer não falar, espécie um levantamento, porque ali fazia esse trabalho também de base, depois nomear sexta para quarta-feira, não falar, ou para terça, e teve tempo suficiente, uma vez que e tem Tumani e tem outros colaboradores, e consegui fazer um levantamento, até porque falei, trabalho não ser, e não ser fácil, mas problema, Covid cheguei no interior do país, vai afetar, tem 5, Gabo tem 12, mas nós vimos como é uma área que tem uma densidade populacional muito elevada, de forma que o próprio fluxo, movimentação de gente, ainda vai facilitar mais que se equipa, portanto, nesse trabalho, que para mais experiência e tudo que tem, e precisa uma colaboração também da própria população. O que é que Magda poderia fazer para poder convencer que Malta, não falo Malta no bom sentido, que parte da população que ainda agora que ainda fazer sensibilização, eles até sentem ainda é na goza que situação, tendo em conta que é que acredita. Nós já comentamos de capacidade de comunicação, forma, maneira como a gente comunica, e mais fácil de sensibilizar, com todo o respeito que eu tenho que outros que estavam aqui comissão de administrar, mas, digamos, e tem uma forma de comunicar mais pedagógica. Ela pode ajudar para sensibilizar, não é? Tipo, e tem aqui comunicação tipo de mame. Pois. Acha como aquela pode ajudar. E o invoca casos de Gabo, Bafadá, que tem situações de contágio muito reduzido, que ele é uma grande oportunidade para falar. Que 5 ou que 4 eu tenho que confinar em algum sítio. Nem de grande maneira confinar-se. Ou era põe eles no hotel, ou mesmo interná-los num canto do hospital e tudo mais. Porque ainda dá resultado. Porque ou que confina 5 gente diagnosticados positivo numa cidade. O isola eles. Tu quer recuperar? Uma salva-vidas. Não evita contágio. E é a coisa que devia fazer no Guiné-Bissau. É capaz. Muito bem. Então, não passa de Covid para Parlamento, não vai, e houve encontro de partidos políticos, último tentativa que houve com o presidente da ANP, pensa não que toca aqui ponto e que apanhou ainda não. Muito bem. Não. Então, se bem que me deu gozo para fazer uma análise sobre a situação. Entretanto, suma que não olha tudo, partidos políticos, com tentativa, última ronda, que não falava Cipriano conseguiu eles tudo junto, tete a tete, vis a vis, não por falar assim, cara a cara, onde é que e pedido cada um fazer essa exposição, depois minutos para cada quem conta que aqui podia fazer, que aqui podia abrir mão, que aqui podia deixar aquilo outro, que aqui podia outro, mas ao fim e ao cabo, esse acaba passar ela assim, sem chegar a um entendimento que era que tudo ia intermissível para acontecer.
Olha a declaração de líderes, representantes, em termos de análise geral, o que é que eu pude falar sobre aquela situação, de parte a parte, olhando para a própria declaração de cada um de líderes, não é? E qualquer futuro cenário que pode bem pode acontecer, apesar de não ter ainda não chegar lá na questão de abertura de sessão. Sim. Sim, não obstante a que chegar a acordo que esperado, acho como é um passo positivo. Pela primeira vez, digamos que forças políticas representadas no Parlamento assim tapa papel, não é? E foi uma espécie de terapia de família, não é? Cada quem assim, explica seu problema, que está contra, que gosta. Cada quem teve a oportunidade tipo, e abre-se coração. E, obviamente, a conclusão final foi que cada quem fica nessa posição, não é? E existindo sinais de ressentimento, que é que fica evidente, PGC está fragilizado, não é? Que outro bloco, MADEM, PRS, APU, de Nuno Nabião, está determinado, tipo, questão fundamental é quem que não vai dirigir o governo. Sim, a hora que eu falo PGC está fragilizado, concretamente em termos de possível perda daqueles aliados, quando eu falo da APU, PDGB, não é? Sim, pensa esta fragilidade no sentido de que perde presidência, não é? Está na iminência de perder governo. Está na iminência de que volta ao governo. Perde o governo. E acho que é uma questão que é, no papel vai PGC, proposta de PGC apresentar, e melhor que o Sapaguinho. Obviamente que outros estejam no poder, é a minha larga. Questão fundamental ali, quem que não dirige o governo? Se fosse uma fazer escolha depois, tipo, que o PRS apoie Madame Misty, ela mantém o governo, não é? Se PGC Misty junta aqueles, é por fazer jagacida, mas eles que não continuam a mandar, e que a PGC, não é? Tipo, eles que não condenam a ser ministros e que relação de forças que vem do Parlamento, né? Que vem das eleições legislativas. E, mas ainda até agora, como se vou café, não vai plenário, não? Mas que não se viu como a mim que se próprio e 4 e 3 deputados da APU que estão fiel ao acordo de incidência parlamentar com o PGC. Aí parecem como Nuno Nabião e tem um outro deputado que está aqui. Depois que três está com o PGC. Mas seja como for, 3 ou 4, vamos assumir que aquilo é que muda de oposição, de ser posição. Se o soma que o PGC tem, né? Vamos usar 3, no melhor caso, 4 com 47, o fazer 51, o junto aqui dos lá. PND com União para a Mudança? Não, o tem 53, mas tem questão de Suzy, não é? Pois. Número 2 de Suzy. Que o número 2 de Suzy? Será que aquilo continua? E não vota PGC ou não? Mas mesmo que aquilo se vota, ou digamos, a PU, que é outro bloco, é que é suficiente ainda. A mim que é que não acha? Não papel vai ali, como é? Ou que 3 deputados da APU estão enganados, não é? Ou queria chegar e não vota para a APU, e não assumir como deputado da APU, ou então, núcleo, digamos, a troika, APU, PRS e MADEM, é ter um GX da PGC. Sim, até por. Bom, não quero falar assim para confirmar, mas de forma que a PUP-RGB, que o próprio MADEM, mostra mais confiante de vai para o Parlamento, porque. Justamente, porque se eu não falo como o PGC está fragilizado, porque se o PGC fiançava como é da maioria, eles próprios que não pedem. Se que maioria não é Parlamento, sim, não é? se que maioria continua. Exatamente, eles que não pedem, porque
sigo como sufiança, não é? Sufiança. Então, está pedindo, não vai luta. Não, que outros não existem? É que não falou, qual é a conclusão óbvia aqui? E tem um grupo X, não vai ser canto, não é? Mas é um grupo. E por ser 3, 4, mas que não é da maioria aqui partido. É o único cenário como é. E nesse sentido, digamos que a primeira tentativa de diálogo, a mim continua a achar como na maioria de um dos deputados que resolve o problema, e até fácil de maneira, e não tinha sido memória de 2015, não é? Porque lá está, e houve decidência de 15, para formar maioria, parlamento bloqueado, depois mesmo formou maioria. O que formou maioria na sabotagem? Não é? Aquilo é sabotagem política, não é? Mas, quer se queira, quer não. Exato. Não é? E, uma questão... Sim, na volta só fazer o que questão mais uma vez. Nesse caso, que nós estaria praticamente parlamento não abre, ou seja, estaria na fazer o que corredores tudo, até que porque 25 ou 29 ainda tem aquela sessão para poder conferir de cada lado que a maioria está nela. Aquela situação do Marciano Indi e poder vai condicionar ainda queria não falar intimidar, não falar assim nesse caso outros elementos que poder ao fim e ao cabo para a última hora é bem acabar para volta para partido, tendo em conta que receio que pode bem acontecer, uma vez que aconteceu que Marciano indica houve não fala vozes que não sai de presidência ou de prematura ou de qualquer parte de instituições que não manifesta ou seja que não presta solidariedade ou que não mostra vontade de fazer um inquérito para pelo menos para dar vítimas esperança de como pronto segurança de tudo gente e importante e necessário que situação que necessário uma vez que aqui há acontecimento e registrado e que houve nem A nem B nem C para questão de proteção que ela poderá contribuir também na última da hora um virar de jogo no Parlamento. Nós como não, digamos que Marciano disse se vota para esse partido, se assume uma deputado desse partido e que havia de, entre aspas, sute, não acho como não. E que aparecem como a mim, digamos, política de não é capaz de surpreender, mas um coisa que a gente continua a falar como está com o PGC, depois o Parlamento já abriu e fala, não está com o PGC. Um coisa que cenário não acontece. Aquilo, digamos, ameaças ou agressão de que o Marciano foi vítima e cada ser um elemento para intimidar outro. Que ameaça, que violência, aquilo é que a política, aquilo é crime, não é? Infelizmente, não é justiça que tem. Se a justiça tem, aquilo até cá não acontece, não é? E ninguém cana medo para ver aqui coisa. Agora, nós já como na campo do PGC, não é? Para que a gente desfiança, é porque tem um GX, não é? Que não faz diferença. O que não implica como se é provar como é na maioria, então, tipo, basicamente, o governo não continua. E o Parlamento não continua a funcionar normalmente, PGC não vai para a oposição. Mas eu acho que e por aí tem alguma desistência ou falta de uma ausência ou duas ausências de alguma parte que pode servir uma balança, não falar assim para a questão de evitar, sei lá, não pode falar, e pode parecer um ato que alguém que pode desistir na última hora e que ter sessão com umas desculpas que, pronto, enfim. Aquilo é que faz parte das regras do jogo. Aquilo é terpassa. Se tem deputados, quase toda parte do mundo tem deputados que têm a fama de falta votações, não é? Às vezes está pedindo seu colega para carregar no botão, não é? Que tem votação eletrónica. Mas, nesse caso, né, irresponsabilidade de todos os deputados do Parlamento para estar presente. Se o Presidente convoca que sessão, tem que estar presente. Agora, se o PGC optar para cá estar presente, tipo, o PGC nesse bloco talvez presente, ele também ia assumir derrota. Tal como ia acontecer com a Madame PRS abandonou já
por exemplo, na votação do programa do governo, onde é que a Líbia estava lá para debater, criticar, propor ideias, não é? Pois. É abandono. Aquilo é que é democracia. Abandono é que é democracia. Abandono o parlamento, aquilo é que é democracia. Aquilo é tudo o contrário de democracia. Mas não acha como todo deputado não comparecer. Até porque o PGC, se viu como o último tentativa deles para conseguir voltar ao governo, não é? Não faz tudo por tudo. Não, mas é ter risco de... A mim está a seguir uma série na Netflix que é House of Cards. Ou que não é ouvir, está pensando na política ali, né? Sobretudo na situação que não acontece no Parlamento, não é? Tudo se pode mudar, tudo é uma política, não que está com de fachada, que é política verdadeira, pura e dura aí na bastidores, não é? Muito bem. Abre parlamento para partidos, vamos, que é Balé, que é Tané. E a única saída que é de Cipriano Kassamá, e foi também uma boa tomar a decisão por parte do presidente da ANP. Exatamente. A mim concordo plenamente com a decisão de Cipriano. Se lembra, não vai haver a possibilidade no início, não é? Cara que não falei na maioria, para provar, vai abrir o parlamento para provar, não é? Para cara que ele sabou. Cipriano, para a gente se lembrar como em 2015, não é? A maioria desloca, grupo de 15, Cipriano que aceita abrir o parlamento, se o parlamento já abriu, é que nasceram. Veja-se nasceram a oposição, né? Que outros não têm condições de governar, fazer pacotes legislativos na Assembleia e funciona normalmente, né? Que eles bloquearam 3 anos. Mas estamos no mesmo impasse. Cipriano, obviamente, e que a fica na história por mais razões. Digamos, gente de países por que está de acordo que é que não faça. Mas a melhor decisão, tanto desse ponto de vista, ele, político pessoal, como presidente da Assembleia, como para Guiné. Embora, não consigo, digamos, a mim acredito como, digamos, mesmo que o Madame PRS provavelmente na maioria, que ele acaba de resolver o problema Guiné para ver. E não ser uma maioria atípica, não é? Mas Cipriano, a decisão que toma, acha como é melhor. Qual é a alternativa? Mandar batata quente para se socorrer, olha, não quero ter acordo, isso que não passa. Dissolve o Parlamento. Dissolve o Parlamento e pior solução no momento, não é? Então, abrir o Parlamento para cada quem mostra essa força, não é? Para fazer luta no contumo. E aquilo é que... E mal menor. E também a questão de maioria. Em caso de maioria desloca para Madem, PAGC não vai certa fazer parte no governo que não liderar para Madem, ou vice-versa. Caso PAGC vá confirmar se a maioria que teve Bahia, será que Madem, PRS e a PRGB é necessário também colaborar para poder fazer parte do governo de base alargada? Tendo em conta para que olha, existe um sentimento que não olha mesmo ressentimento não fala exatamente. No cenário de PGC perder a maioria, PGC quer nascer também aqui o governo, mas o que é que pode acontecer na PGC e tipo princípio de fragmentação do partido, não é? O governo, na gesto de boa vontade, até por iniciativa presente, fala, vou provar a maioria, mas é preciso e abre o governo para a sociedade. Mesmo que é chamado partido, mas e abre o governo para a sociedade. Não vou procurar agentes por ter ligações com países, né? Para integrar o governo. E obviamente, usei alguma coisa séria na Guiné. Coisa de cargo. Pouco gente que está na cara. Esse é o problema que o país está, né? Mas se o PG se prova como é na maioria, se tira temas lá no Parlamento para o PG que está na maioria, se socorro, tem que afirmar-se cabeças como chefe de Estado, não é? Tem que chamar agora. Seguinte, vou falar na maioria, tem que agarrar, vou catar. Claro. Mas ali que se socorro por jogar sem uma estrutura de influência, não é? E por isso, lá está, e por isso chama PGC para resgatar sem proposta, não é? E como eu falo, vou embora, não sei que não manda,
Eu falei, pois assim, senhor, a proposta que votam inicialmente do governo base Alagara, vote isso. Tá? Aí, PGC tem que dirigir o governo, independente das regiões de forças partidárias. Ali, tipo, negociações da série diferente, né? Mas é preciso também, lá está, é preciso acabar aqui com coisa de arrogância. Quem está no modo acima está tentando pisar outro. É preciso tratar de igual para igual, para obviamente, se a gente espirre, madame PRS a perde a maioria, nem se perde o governo. Na Guiné, é que tem político que mistica o governo. É necessário papel que pejas. Mas pejas também tem que ter humildade. Humildade quer dizer grandeza democrática política para formar um governo de base alargada, coerente, para desenvolver o país. Não fala como é que, no caso da situação, como é que se só conosce bem que é uma figura, apesar de estar na chefia de Estado, ou estar na lidera, ele presidente da República, reconhecido para a CDAO, TLE e presidente da República, mas ele como figura que não fala de um parte ou outro que pode, que não pode falar e pode e ter aqui influência e ter aquela admiração, aquela consideração, ou que tem para ele, não é? Na questão de juntar A com B para poder juntar para dar só um nome, para poder mara saco para pôr para dentro do caminhão. Não falar assim, juntar duas partes, não é? Sinta, porque nós já, pronto, 3 tentativas, salvo erro, que o Presidente da República fazer que consiga um entendimento com elas, né? E que não vai ser fácil, e volta a conseguir, uma vez que tudo, embora tudo que é possível, não é? E por aí tem algo, truque, não fala em termos de negociação, que parte luz, ou parte isto, e parte proposta contra proposta, que por satisfazer A ou B, vai fazer mais e que não ser fácil para só com embalo para conseguir aquilo, não é? Sim, mas não ser fácil, digamos, tarefa de presidente fica fácil, mas e uma oportunidade aqui tem, né? Para ficar na história de Guiné e fazer uma tentativa que e sinais positivos, né? E passa a batata quinta a Cipriano para resolver a questão, né? E chama partidos, se houve partidos, ele é um passo importante, né? E uma coisa que é importante também é que cuide de campo, né? Se eu comparar com essa predecessora Jamal, se só que cuide de campo, né? Eu não sabia que era esse campo, mas nem caso concreto, e falei, vou papel, vou dizer uma solução. Agora, Cipriano apresentar o relatório e fala, cada quem reclamou com uma e tem a maioria. É como se junta. Não abre o parlamento e aprovam quem tem a maioria. Né? Quem tem a maioria, é assim. Quem que tem a maioria tem que, necessariamente, combinar com a outra parte para integrar. E precisa um governo base alargado. Se eu chamar coligação de partidos ou envolver gente da sociedade civil, que é fundamental. Se socorro tem que, através da tarefa do Presidente da República, justamente muda a imagem que a gente tem sobre ela. Muito bem. Outra situação também que eu falo ali na questão de ressentimento, que ela, e obviamente não é tudo que a questão não acontece. Mas também a Guiné Regala fala também como um dos grandes problemas de Guiné-Bissau e de políticos que confiam na companheira. Falta de confiança. Né? Que não se vê e que é uma coisa fácil que está conseguindo para mim paritar. Agora, juntando confiança, a falta de confiança que ressentimento torna ainda mais difícil para chegar a um entendimento. Como é que é possível, o que é que é necessário fazer, além de esses dois aspectos, não como existe ainda outro, um terceiro ou um quarto, mas esses dois, e um dos principais, como é que pode fazer para poder contornar a situação, para fazer guinenses políticos, para realmente, o que está falando união, o que está falando Guiné está acima de tudo, para limpar a corrupção, para acompanhar, para por outro, para abrir mão para acompanhar e negociar, Brahma Tomés Júnior, fica com o outro, ele é esse líder, o Felipe, que ele toma aquele outro, vai trabalhar, que se não junta para não fazer. Eu tenho a cultura democrática que tem, que é Guiné Regala, porque digamos, um facto óbvio, vamos dizer assim. Me lembro como eu escrevi em 2014 exatamente isto.
no atual sistema político da Guiné, ninguém confia em ninguém. 2014, antes das eleições legislativas e presidenciais. O que é que muda? Nada. O problema é como, no momento onde é que essas questões têm que resolver para permitir, então, capacidade de diálogo do amigo e até de criar perdão, ninguém quer fazer, não é? A atividade política serve só para puto de mel. Aquilo é a única coisa. Essa que está em causa, e mais nada. E que servir, né? Para puto de mel. Muito bem. Ou quem muda a perspectiva para. Está bem? Então é melhor não ficar para não operar, não dizer que não acontece assim, te tornar ainda mais fácil para não poder decifrar ainda melhor a situação. Não passa rapidamente para o governo. Samuel chamou do outro lado, né? Eu não comando que se vira, né? Usar assim, não sei gabinete, então, estudo emprestado é sempre assim. A mim também tenta passar assim às vezes, né? Pronto, não passa muito rapidamente para a questão do governo. Não junta, tudo não faz função, porque ora na vai, a opinião pública tem logo a seguir. Não sabia como na junta só que parte logo com o governo, através do ministro de pescas, para apenas questão de barcos que na pescana no mar, tem que renovar, quem começa a continuar a trabalhar a partir de 1 de julho tem que renovar esse documento, essa licença, mas mais fundamental, o tem que abastecer no mercado, abastecer o mercado nacional, porque até fica fio, é pesca não é água, é para descarregar na Dakar, depois não adianta ser buscar pizza para bem demais pago. Então, tendo em conta a quantidade, não faço bem outros colegas comentadores também a questão, tendo em conta a quantidade de barco, simples de Espanha, de Itália, de França, ou seja, de Grécia, de Portugal, mais outros países, só China tem uns 70 barcos, mas que canoa, e que bote, não, e que barcos mesmo, não fala, não é? Então, só que elas, para cada barco ou companhia, para abastecer no mercado nacional, e condições que tem para conservar aquele pescado. O que é que precisa? Como é que é possível pedir um custo daquela condições que tem? Talvez, pelo menos, pedir condições ainda boas, não me seja complexo de ler ter essa fim, não é? Ou de bafata ter nhacra, depois, porque não tem diferentes tipos de pescado, não é? Canal juntar tudo na cal. Para que barcos tudo abastecendo não serve que fazer calendário cada 15 semana, aquilo por semana. Não quero fazer ideia como é que pode funcionar, né? Também não tem Ministério de Energia, né? Que é suspender temporariamente, não fala consórcio de EDP que está a liderar aquela gestão de EAGB, tendo em conta o estado de emergência, acaba para deslocar para Portugal, mas essa continua a trabalhar com, através do teletrabalho, videoconferência, né, de indicações que aqui precisa fazer aquilo outro, mas não está a falar como é que a situação continua, porque para evitar a degradação do próprio estado de EAGB, dos nacionais para poder dar interinamente continuidade. E por ter alguma consequência na caso de suspensão de outra parte que fica contente, algo que está em causa por vir ter algum tipo de tomada de posição ou algum processo movido, enfim. Aquilo tudo mesmo para pensar rapidamente, o junta que 100 dias de governação de Nuno Nabian, que quer fazer de positivo e negativo, ou fazer um balanço geral sobre a situação. Sim. Sobre a questão de pesca. Desculpa lá o processo assim, porque o tempo não vai. Opinião pública. Não, não tem problema. Sobre a questão de pesca. Ora, que diz, não tenho nada contra a festa, mas o que diz agora, não é festa de independência. Concerto, comer, tudo mais. Não entender a perspectiva de convívio, confraternização, mas é capaz de celebrar a independência. Porque Guiné-Bissau é independente.
um país que tem mar, né? Então chamam o mar maternidade de PIS. 46 anos ou 45, se levar na perspectiva digamos, aceitação da potência colonial, que tem a capacidade de certificar PIS, que tem DOCA, não é? Não que tem DOCA, aquilo não é. Ué, na Portugal, por exemplo, Matosinho, qualquer lá que barco tem, e na Cascais e tudo mais. A mim visita, ano passado, na Páscoa, eu visita a Bretanha, na França, e tem três portos de pesca. Até não visitam só que tinha filhos. Só no momento em que nós esteve lá, e chega mais de 25 barcos de pesca, não é? Barcos que estavam a pescar tipo 1 semana, 2 semanas, e barcos que estavam a pescar de noite até arriba. Não é? Da descarga PIS, depois leva PIS, depois, digamos, grossistas chegar, então é uma bolsa de valores, né? Para comprar PIS, depois para abastecer, mercado, tipo, grande parte do PIS está levado para Paris, né? Que o mercado de Rungis, vindo desde a França, de Paris, é assim que consegue mercado, e no grande mercado grossista da Europa. Mas, o que é que está a falar? Região de Bretanha, está a falar, PIS também em Paris, ou que ir para a Bretanha, então fica mais caro. Eu estou fazendo analogia com uma pista bem na cara, também pensam, o que é que está a falar? Tem uma porcentagem de PIS que tem que ficar. Tipo, não é quase esses 50% tem que ficar na região. Não fica na região mais barato, não é? Acessível a tudo gente, a restaurantes, a mesma particulares, ou é peixaria ou compra PIS. Nem na Bruxelas, na peixaria, como também no fim de semana, o Toya PIS lá tem etiqueta de marca Bretanha, que a França é Bretanha. Mas a nós não podemos fazer coisa para ter etiqueta. Guiné-Bissau. Aquilo é que é difícil. Bom, então notícia que saiu com uma oficina, não sei, construção, qualquer coisa de pesca, não sei o quê. O ponto é que, mas daqui obras está nela, e acaba eu acaba. Guiné-Bissau tem ganha ainda só com anúncios, depois o que tem resultado? Zero. O para eles 70 barcos chineses. Para já, nunca tem meios fiscalizar. Ministro no papel de drones. Uma ideia genial. Mas antes de tomar medidas avulsas, é preciso pensar na estratégia. Aparentemente, e tem no contrato, na licença que alguns tipo armadores, está previsto abaixo do mercado nacional. Segundo declarações do ministro. Se é assim verdade, quer dizer que armadores não viola contrato. Mas e cá há uma normalidade na Guiné. Porque na Guiné tudo a gente está pisando. Não é? Porque tem mangadeiras que não pesca sem licença, sem nada. Sem licença. É um lapsamento na Guiné. Cada quem faz o que está misto. Mas grande lapsamento e pista pescar na Guiné. Na Senegal que estava a certificar. Políticos está tudo contente. O que está a pensar? Eu sei que aqui o valor de um barco de pesca. O que a Guiné tem que fazer? A Guiné precisa ter uma estratégia de pesca. O que é que ela tem? A Guiné tem uma estratégia de pesca. E tem coisas tão ridículas, tipo documentos sobre captura e tudo mais, não sei o que, estatísticas. A União Europeia está fazendo. Obviamente, alguns técnicos do participam, não sei o quê. Mas ainda tem que fazer estudos independentes, autónomos, sem precisar outros, não é? Esse tipo de lapsamento. Só um coisa ao lado. Que livro que publicaram recentemente, Pano do Pinto? Não sei quem financia aquele livro. O Instituto Camões. Mas quem mandou estar aqui na visão cá não financia um coisa dessa? Não entendi. Não vim de bandeira, nunca tenho respeito. Então, na estratégia, uma prioridade nacional, uma frota nacional. O precisa de parceiros internacionais para fazer com parceiros nacionais, não é? Tipo uma parceria, mas tem que ser uma frota nacional. Então, cria aqui infraestruturas com papel e na Comeré ou no Né, na zona de Alto Bandinho, na Conapul, certifica PIS, congelar porque não tem garantia de eletricidade, nem equipamentos, abastecer mercado nacional e internacional. Internacional é que tem que ser só a Europa. A África também tem países da África que tem PIS. Pois. Não por bem de PIS. Mas e que só bem de PIS e outra situação ainda, até que tem acordo entre pescadores guineenses e senegaleses, que não provar pescar nesse porto, é provar pescar no porto. Por que não vai buscar nesse porto? Não está pescar praticamente nesse porto. Vai pescar já fala. E eles até buscam...
para piscar já fala. Eu vi, não contava uma coisa. Assim, e precisa respeitar a vizinhança, permitir as tudo, mas e que tipo de acordo de petróleo está? 85-15. Eu vi, para quem vai, eu vi acordo de pesca de Senegal com a União Europeia e Senegal com a Guiné. Eu estou tirando uma conclusão. Não 15 milhões. Compraram o que o Senegal está recebendo, 1 milhão ou qualquer coisa. Aquilo mostra como a mar do Senegal que está na pista. Pois. Até porque 15,9 ou 0,6 milhões que é Canadá para a quantidade de barcos que constitui a União Europeia. Justamente, aquilo é Canadá, mas só para comparar, para mostrar a gente só como comparar o que é que o Senegal está recebendo, põe eu como o Senegal está na pista. Mas aqui 15 milhões, aquilo é Canadá. Pensa só, vai comprar um peixe ali, peixe para pescar no alto mar. Até não pude falar outra situação própria. Roubá-lo. Exato. Roubá-lo ali. Obviamente que o nível de vida é mais elevado ali. Mas roubá-lo ali na peixaria, pescar no alto mar, 1,36 kg. Não é? Mas eu gente só como salário mínimo na Guiné, 75 euros. Olha, quase 50% do salário mínimo e 1 quilo de roubá-lo. Não contou, eu vi 500 mil lepsimento na Guiné. Que é lepsimento, cara? Depois tem uma coisa. Tem uma coisa, para contar gente como, que aqui preso do barco, um barco de pesca. Tamanho normal, que tem frigorífico, que tudo mais. Não contou com barco, o da pesca, o da, tipo, pesca camarão, por aí, cocidade de anaiau, e o congela, tudo o que usa o que 2 milhões e meio de euros, o valor médio de um barco. Entende? Próprio Estado de Guiné, cria frota e portanto só tem seguintes que consomem matéria para ajudar, para formar, não sei o quê, e por cria essa frota até depois e dar para privados, ou coisa está tudo organizado. E por fácil. Por arranjar parceiros tipo na Portugal e tudo mais, ou na França, para criar aquilo. E depois tem a escola de navegação, não tem mar, não tem na escola de navegação, porque está também ligado com aquilo. Não entende? Essa coisa que é difícil, manga de coisas para resolver. Então, eu preciso de estratégia para pesca, mas a prioridade eu tenho que ter frota nacional. A mim, até umas vezes a gente brinca com a situação, por ser barrário ou não, a gente fala nós no mar, União Europeia própria, até por dar um aparelho, um Boeing, não é? Não até ministrar nós, é bater desconto, não tem pressa para descontar, não é? Porque não está paga, porque no mar não está paga tudo e mais alguma coisa. Mas e triste, porque eles até fazem tudo. Está enganando, lembra que a cor própria fala, não, e 15 milhões, 15,6, 4 milhões tem que utilizar na fiscalização, não sei o quê. A minha assina contrato como eu tenho que pagar, uma falando como, Brahma, é parte do tenho que pular. Não, a mim também na minha casa. Mas, Guiné Bissau, fica tudo contente. Sim, até porque valores ultimamente que é bem melhor e era pior bater. E era novo. Exato. E tem uma coisa, agora não tem a coisa do Covid, nem na Bélgica. E uma curiosidade só, nem na Bélgica, o maior mercado de peixe no mundo é ali na Bruxelas. E dá conta normalmente no mês de junho, só que esse ano, coisa de crise, de Covid e cá não tem. Mas, e curioso, quer dizer, a gente chega à Bélgica já há quase 12 anos, para o mercado do peixe. Aliás, vim para a Bélgica na formação, estava na Portugal, na formação, hotéis que tem. Tipo, hotel que vai e caro demais, teve que pedir a autorização de céu para aprovar. E um valor, mas é um hotel banal, mas é aproveitar. Exato. Para daqui evento que tem tudo gente. Exatamente, porque aqui hotéis standard de 3, 4 estrelas, tudo, não é? Mercado de peixe, fala mercado de peixe, não, mercado de peixe. Não, é mercado de peixe mundial. Também entre todo o mundo. E o mercado onde que vendedores estão contra compradores. É assim no contrato. Mas o Guiné Bissau está na pobreza. Daqui a uma na Guiné que também que mercado. Se tem frota, o faz tudo, o bem que mercado. Vou colocar uma etiqueta também. Tanto gente que não comprou peixe. Pois é. Não entende? É isso mesmo. Então, não passa muito rapidamente, ora na Bahia, cá por ano, rapidamente análise. EDP, não é? EAGB, EDP. O lembra, não pode ver o ali como é mais um outro lepsimento, não pode ver. O lembra, Francisco está na contrato de gestão na EAGB. O que é que quer resolver lá?
nada. Hoje eu estava na Bissau, a mim sim, eu já era jovem, eu estou a ver uma quintas que administradores, ou que seja, de Francisco, fim de semana, até que a curva vai ter no Bijou. Que cooperante? Não está a falar cooperante? Cooperante. O que é você lá? Zero. Gosto. E Banco Mundial que financia. A mim, nunca se vê, é claro. Sim, 3,9 milhões, se um donativo, eu falo financiado pelo Banco Mundial, quando diz financiamento, se doação ou empréstimo à Guiné. A mim nunca se vê, mas se alguém que se vê, para esclarecer. É importante se ver. Se empréstimo ao governo de Guiné para assinar contrato de gestão com a AGB, a mim pessoalmente, não processa Banco Mundial, governo de Guiné. A mim não faz sentido. Se dá governo de Guiné empréstimo, para assinar contrato de gestão com a AGB, não processa isso. Guinense tem a Guinense que manga com competência para fazer aquilo. Aqui gestão, que questão do como a Covid, que lhe desculpa, governo que está de acordo com aquilo. Questão é que eu tenho um contrato, ou eu tenho um contrato, eu tenho que cumprir. Né? Se eu cumprir, eu tenho penalizações. Pois. Agora, eu preciso esclarecer o que certo. Alguém está na Portugal a trabalhar remotamente, questão de Covid, é compreensível. Lá? Até tem guineenses que saem de Bissau para ver ter problemas de saúde, é que se corre o risco de apanhar Covid na Guiné. Pois. É vai para Portugal. Que é compreensível. Até na era moderna. Até porque o país que tem condições, exatamente. Trabalho por fazer à distância. Agora, é assim, e também que está fazendo no mundo, mesmo o Banco Mundial, só fazendo comer dinheiro. Que é como na gestão da AGB? Que relatório que apresentaram é fazer levantamento e esse que propõe zero, nada. Sim, quase o que o governo falou é quase falida, né? Portanto... Mas o que é que manda a AGB está falida? Mas o problema é assim, que a AGB está falida porque a gente está a comer dinheiro lá. Aquilo aqui é o problema. A AGB está falida porque a gente também só vai meter mão na puta. Aquilo aqui é o problema. Como que empresa, até tem uma família, uma trabalha. Uma vai só gastar dinheiro. O cara chega a fim de mês. A AGB está tendo receita, até porque a AGB está num sistema de pré-pago, não é? Pois. Quer dizer, o por falar como é que está no problema de tesouraria, porque o consumidor está paga antecipadamente, sem consumo. Exato, está carregando o cartão, está gasta o que paga, exato. Exatamente, então, o problema está passando como a AGB, a semelhança de outras instituições de Estado na Guiné, que está a comer dinheiro, até portanto, a gente está a dinheiro arbitrariamente. Aquilo tem que acabar, que mentalidade tem que acabar. Mas, o propõe alguém sério, para resolver o que é o problema. O que eu precisava disse é EDP em Portugal ou Águas de Portugal. O que disse EDP, Águas de Portugal, em termos de uma parceria, não é? Know-how, até para investir para melhorar a rede elétrica, nomeadamente investimento a nível de energias renováveis, não é? Águas de Portugal, para melhorar a rede de fornecimento de águas, porque o sistema que não tem da época colonial, não é? Na periferias de Bissau, hoje, na puxa, água com tubos novos, tubo que está na Bissau velho, não é? Aquele tubo de temperatura, aquele tem que mudar, não é? Que ramales mesmo cansado. E tem gente que médico aconselha na Guiné, para beber água canalizada na Guiné. Pois. Eu vejo aqui problemas, não é? Então, na perspectiva de know-how, dessa tecnologia, investir, EDP, Águas de Portugal, bem-vindos. Agora, contratos de gestão, como fizeram os franceses, não. Isto é e criou um pote, tipo, é como não falou, se o Banco Mundial, depois, é que está galimpo. O Banco Mundial financiar. Vamos assumir que isso é dinheiro. Mas eles que fazem concurso, eles que gerem tudo. Bem, por amor de Deus, pá. Uma chamou um guineense na Portugal, ou na França, no Reino Unido, ou Estados Unidos, e não vai apoiar ordem na EAGB. Boa gestão. E que precisa um contrato de 3,9 milhões de euros para ter seguinte. Aquilo é lepsimento. Não acha como esse tipo que o governo tenta acabar aquele mar. E tem que ter cuidado o que é que está no contrato. Né? Muito bem. O contrato, tipo, se tem está disponível para pagar qualquer indemnização, tudo bem. Mas espera como
que dinheiro é do Banco Mundial, e cá de nós. Avaliação, desempenho de Nuno Abian dos 100 dias desse governo. Nada brilhante, obviamente, digamos, e precisamente descontar efeito Covid, não é? Mas é difícil também fazer uma avaliação num contexto em que o Parlamento está a funcionar, não é? Pois. Mas no caso se o governo tem uma maioria ou não, porque a atividade programa que aprovado. Exatamente, programa e tudo mais. Não vai com esse programa para nós saber quais áreas de intervenção, ser prioridades. Exatamente, não é? Pois. E tem sido mais uma governação de 100 dias de paga-fogo, não é? Paga-fogo, na emergência, com tensão política que resolver e tudo mais, não é? 100 dias de serviços mínimos, não é? Não me ser injusto para não haver nem para esse governo, mas obviamente nada de brilhante. Gosto, eu tenho que provar no como é na maioria, não é? Eu provo aquilo, eu apresento o programa, lá a avaliação não ser a sério, não é? Muito bem. Então, ser aqui a avaliação calmatória, não é? Algum falhar 6x6. O mapa para 31, né? Muito bem. Então, não passa para o último tópico, porque não pode bater bem mais, mas só que a opinião pública saia na porta. Não passa para a questão de sessão convocada para amanhã, sexta-feira, para juízes do Supremo Tribunal de Justiça, onde que e tem assim um único ponto objetivo e debate fazer uma apreciação sobre o processo contencioso que emitiram para Domingos Simões Pereira, que é líder do PAGC também e foi candidato, suma que não se presidencial de 2019. Entretanto, PAGC, primeiro, começou com a situação de convocatória que o Supremo Tribunal fala, na altura é que teve e que houve condições, não é, para proceder, para concluir esse trabalho. Gosta convocatória a fazer e parece com e tem alguma garantia, alguma segurança para fazer trabalho. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, e falaram também como só depois do levantamento do estado de emergência que eles continuam a ser trabalho para dar concluído. Mas estado, até porque estado de emergência renovado ainda ontem para hoje, não é? Eles vão reunir amanhã. O que é que muda? Assim, necessidade, urgência nessa sessão. Depois, PAGC também não no sentido não fala PAGC, dá também entrada a um processo para cancelar aquele convocatório porque é considerado ilegal, uma vez, primeiro porque o presidente cá está, na ausência do presidente, mas o principal ponto para dar como ilegal porque e convocado para um secretário judicial, não é? Tem razão, faz sentido, é ilegal, como é que é? Para começar, só para ter coisas claras, no papel vai como é, o Supremo Tribunal esteja morto, não é? Por culpa própria, eles que assinam esse certificado de óbito, esteja morto. Vocês não tentativa vão de lavar cara, né? Para ficar dossiê que tem pendente. Acha como qualquer um que quer decidir isso viria. É Canadá provimento a reclamação a recurso do PGC. Aquilo é claro. Né? Agora, questão do PGC, reclamar como que tal secretário que tem, digamos, que está habilitado legalmente para fazer aquilo. Não está documentado para falar sim ou não. Não está aqui o procedimento do Supremo Tribunal de Justiça. Agora, e tem uma nota importante sobre a incoerência do PGC. Né? O PGC foi o primeiro a publicar, como é que está chamado? E tem um comunicado ou qualquer coisa do Supremo Tribunal que foi assinado. Onde é que não ordena CNE para cumprir. E que foi o presidente que assinou, né? E foi um juiz menor que é assinado. Primeira coisa que sai é que é assinado. O da apontou a cabeça, mas como é que é possível o Supremo Tribunal de um país emitir um comunicado a indicar CNE, eu tenho que cumprir sobre pena de sofrer sanções penais. Pois. E sai primeiro e que assinar, só depois que assinar. É? E tantas sessões que faço, tantos documentos que publicado a favor do PGC, tudo bem, boa, tudo bem. E agora,
PGC reage nesse sentido só porque sabe como que é que não sai naquela plenária e cá a favor deles. Que é que não sai naquela plenária e não mata caso do contencioso eleitoral da Guiné-Bissau. E não mata. E não fala nada que tem. Então, gente que não apregou alguma este primado de lei, não, o Tribunal reúne, digamos, vamos supor, mesmo que o Presidente está ausente, em condições normais, mesmo não conhecendo detalhes de procedimentos, de normas de procedimento do Supremo Tribunal, a ausência do Presidente, que implica alguma tribunal, Supremo Tribunal cá não funciona, plenária Tribunal cá não funciona, desde que tenha quórum. Não é? O Presidente aparentemente está ausente já há muito tempo em Portugal, não sei, problemas de saúde e tudo mais, mas em condições normais, o Supremo Tribunal deve estar a reunir manga tempo, não é? É alega questões de segurança, na altura e tudo mais, como pude compreender, mas gosta de questão de estado de emergência que desculpa, não é? Porque é por aí, fácil remotamente, telefonicamente, de várias formas, não é? Gosta de ser fácil. Não é, se tem coro, o que é que ele decidir? Portanto, mas para mim, claro, como é que anda provimento a recurso do PGC, então, assunto não morre ali, é como a PGC reagir, né? Porque o Supremo Tribunal que tipo, ainda matou um cavalo de batalha no PGC, né? Se reúne e fala, problema acaba. Quer dizer que tudo decisões que o CNE toma está válido, né? O Marçocou, finalmente, à luz da legislação guineense, legalmente presidente, não. E um duro golpe para o PGC, para menos se não esperar, né? E depois que a situação está tenso, né? Do governo, da maioria que não sei se é ou não, e uma reação cumpre compreender tempo em termos de desespero político, mas é incoerente, não é? Porque é que tem argumento jurídico para justificá-lo, é que dá apresentá-lo. E o Supremo Tribunal, até porque é possível que, nunca sei, por exemplo, convocatórias que houve já de antemão, é curioso, não é? Pois. Até que sei, o Supremo Tribunal está falando só e na reunir a publicação, não entende? Às vezes está falando nada, depois de tirar o corno. Não sei como é que está convoca a gente. Então, e uma questão menor que é pega nela, é que a misti o assunto do negócio. Aquela que é a minha opinião. Mas para não purificar, nós está assim que James Cork na terça manante a partir de Lisboa também, Nelson K, Chris Johnson está conosco, o próprio Brahman está também, uma camisa está conosco, Vladimir Pereira, Bamadi, Nharori Cassanat, Kino Moreno, Moussa fala a partir de Riad, que está na Jubieno, sempre está conosco, de Arábia Saudita, não mantém também, Dura Baldé, Bobô, o Marilo Silva, irmão, Mana Shepa, Maria Monteiro também está conosco, Rodrigues Santi, boa noite, obrigado pela força, Marcélia da Silva, Williams Mendes, Maquilo Diamanca, da Opinião Pública Sensível, eu sei que chave na porta, não sai daqui a nada, Bilo Diallo, Malan Conté, Ducuré, Isabel Arcádia, Isabel fala, mas nunca somos a nossa força viva DSP, PAGC, de BTN, palavra, portanto, não, também Nélio Pires, a partir de Luxemburgo, Ibrahima, PGC, Canamandé, mas pronto, pensa que sim, mas está tudo colado, talvez teclados trair um bocado. É a situação e acontecer já com o Arthur Silva, quem que fala José Felipe Pellegrini, obrigado, uma prosa. Good evening. I hope everything is very well with you and your family. Portanto, essa é uma, não falar parente, mas de outra nacionalidade. Só na inglês não estou comunicando, só para saudar. Margarida Roles também de casa. Não tem ainda Jau, Amadou, Isaura, mas se Madem conseguir maioria, se conseguir maioria, aí também é poder fazer um governo de base alargada. Sim, eles mostram, bom, não deixa Brahma para falar, mas eles mostram disponibilidade também. Ele já falou, tem a maioria fianceira no parlamento, de lá na espera está de braço aberto para a PSGC e outros partidos também para poder juntar com eles. O Maru, pronto, eu respondi Isabel, portanto, que ele conversas assim, Elmira, que está dando raiva e originário de Conakry, que está dando tempo com essa conversa de PSGC que Canamandá.
bem, outros espectadores que estão a interagir entre eles. Depois, não tem o Maru fala Guiné-Bissau, para que aqui serve eleições para ele. Isaura, PAGC ganha eleições legislativas, mas é que ganha com maioria, vou entender. Bom, Armando Gomes fala assim, Rádio Bantuá, muito obrigado. Tem assistido esse maravilhoso programa, o problema que está no Parlamento e de Guiné-Bissau e vergonhoso. Então, pronto, e não falamos de novas eleições, né? Maricandé também está com a Cina de Ubino. Depois, não tem a seguir, Armando, na não riqueza e vergonha no mar e na riqueza, estão a explorar para outros países e povo que tem nada. Por favor, povo de Guiné-Bissau, boa abra olho, boa tempo paciência. Esse verdade, Guiné-Bissau está ainda colonizado, quem fala Quintino Nanquiola. Também, mais a seguir, depois Quintino fala a União Europeia está a dar 15 milhões para piscar na Guiné-Bissau, tristeza total. Que aqui 15 milhões para um país. Leonardo, boa noite também. Armando Gomes, Senegal, está a fazer Guiné-Bissau de parvo. Pelegrini fala, e preciso criar estratégia para desenvolver economia marítima. Políticos na mata país, pior de tudo, tem ainda jovens que na grita viva se atrás. Portanto, Quintino volta à carga. E ainda não tem Pio Mendes, Sumaila Dialog, Quintino fala, portanto, Quintino responder naquela. Eu respondi, o Maru Guiné-Bissau, a mim de PGC, portanto, essa conversa que é interagir com o companheiro, ainda bem que uma interação sã, viva, com respeito, consideração é muito bom, sem palavrões, sem palavras que é admissível na comunicação social. Boa tarde, parabéns aos telespectadores. Rosana Cordeiro, Celestina Silva, Braima Bá, Reis, Moussa, Elmira e Tidiane, outro falar, me vota com o DSP, mas Nuno Nabian e merci continuar esse trabalho. Braima. Veja como no telespectadores é você resumo do que é que não está na discutir de noite. É você um bom resumo de uma conversa. Pois. É de noite sobre a situação de comportamento de políticos na Guiné, que de forma irresponsável. No Senegal, assim, no seu quintal, não é? Não ter recursos, não quer ser valorizado. Estratégia de desenvolvimento da economia marítima, que é chave e fundamental. E que só pisca-pis, para o ministro papel pisca-pis para abastecer o mercado nacional, mas também para lá daquilo. O por exportar, o por criar indústria conserveira, e mangro coisa, na visão seguinte gosta de comer sardinha, né? O do fazer arroz, e a relata o ferchala. Quando o tem condições de tomar um bom bica, bem grelhado, com salada na bandeja mesmo, até deixa água na boca. E não só curbina e... Exato, e sim um papel de indústria de recreio, não é? Pois. O operacional a turismo, cria marinas, não tem restaurante, a gente por lá para passear no barco, não é? E tem uma série de coisas para fazer lá. É preciso estratégia, simplesmente. E a questão de alguém fala também de se madame na certa, se prova como é que na maioria certa governo base alargada, não acha como é que tem que fazer. E fundamental, porque Guiné-Bissau está dividida no momento. Não é? O que o Redondal, eu não falei 50-50, né? 53-47, mas o Redondal é 50-50. E preciso juntar índices, não é? E precisa correr na maioria. Vai comer a PGC, bem, mas com humildade, com seriedade. E se pensa que aceita, vai comer agentes ligados a PGC, é? Digamos que é independente, tipo Magda, não é? Que é por comida Magda para ser o ministro da Saúde, outra vez, não é? Esse tipo de coisas que é importante fazer. Ou que fazer tipo de, através de uma remuneração governamental, o tatice mais a base de apoio social ao governo, não é? E mesmo no Parlamento também, e preciso criar, porque tem grandes reformas que preciso fazer no Parlamento. O que pode ter aqui dos blocos de costas voltadas, eu tenho que papel com outro. E tenho que acabar com a animosidade, tipo de coisa, não é? E que o Presidente tem que marcar a diferença, não é? Ou que hoje a PGC na moda baixo e tem que puxar eles, chama a atenção que outros. Não é?
E tem a tua semana, Marcelo. Bem, Cassisu, tem mais alguma notas para acrescentar para não purificar? Não, isto é tudo dito. Muito bem. Dr. Brema, muito obrigado mais um vez pela boa participação na mais uma edição desta feita quinta-feira, aos 11 de junho de 2020. Obrigado pela boa colaboração, pela boa valiosa contribuição mais um vez. Votos uma boa noite, continuação de uma boa semana. Não nos tapa de ubicar na pera para ubicar que não acontecer a partir da manhã. E para a semana não volta a ser mais que prazer, que responsabilidade, que o contrato feito assim, mas sem ganha nada, não é? Exatamente. Portanto, obrigado mais uma vez. Obrigado também a todos os telespectadores que estão conosco acompanhando desde a primeira hora. Votos de uma boa noite, boa companhia. Obrigado pela preferência. Não nos volto a estar com vós amanhã, sexta-feira. Sexta-feira, tema livre, para quem comece a abordar questões que tem marcado ao longo da semana, a atualidade política na Guiné-Bissau e tudo que não tem de momento. Obrigado, boa noite e até amanhã. Vou cuidar, acabou de esquecer, lava a mão com sabão, vou proteger, vou usar máscara, tudo que possível, vou manter distanciamento social, enfim, tudo cuidar um pouco para ver desse vento que nós chamamos cobarde 19. Boa noite, abraço, até amanhã.